Nós vamos ler Marcos capítulo 9, do versículo 20 ao 24. Na verdade, a sequência, nem sequência, o que eu vou falar hoje, está nos mesmos versos que lemos a semana passada. É o encontro de Jesus com a multidão, com os fariseus, com os discípulos, com aquele jovem endemoniado e seu pai. Está em Marcos capítulo 9, do verso 20 ao 24. A palavra do Senhor Deus diz assim: Então eles o trouxeram o endemoniado. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém. Hoje eu quero meditar com vocês um pouquinho a respeito da palavra de Cristo que diz: tudo é possível àquele que crê. Okay? Precisamos pensar a respeito desse texto e ouvir o que Jesus quis dizer quando disse: tudo é possível àquele que crê. É interessante, irmãos, notar que alguns maus intérpretes das Escrituras pegam versículos como este, isoladamente, e ensinam que a base da nossa relação com Deus e a base daquilo que nós queremos de Deus está na fé. E aí tudo que a gente quer, a gente consegue. Tudo é possível àquele que crê nesse momento. Estes maus intérpretes das Escrituras dizem: olha, se o homem tiver fé, nada lhe é impossível. Ele pode determinar, ele pode declarar, ele pode pôr Deus na parede, ele pode exercer autoridade sobre a divindade, porque ele crê. Então os que ensinam isso, ensinam também algumas coisas, como a confissão positiva. Que você está lá com dor de cabeça, e ao invés de você ajoelhar na sua casa e dizer: Senhor Jesus, estou com dor de cabeça, me livra dessa dor de cabeça, Senhor, tem misericórdia de mim, Então você diz: eu não estou com dor de cabeça, em nome de Jesus eu não estou com dor de cabeça, em nome de Jesus eu não estou com dor de cabeça. Então você vai, declarando que aquela dor de cabeça não é sua. Outros ensinam que você precisa dar autoridade e determinar para que essa dor, ou esse incômodo, ou aquilo que você está querendo determinar, saia de você e vá para o irmão Alexandre, lá, casa dele. Recebe aí, irmão, essa dor de cabeça. Então a gente aprende umas bobagens dessas por aí, porque alguém pega esses versos e o tira do contexto, levando as pessoas a entenderem uma interpretação totalmente errada a respeito das Escrituras. Ao eu deparar com um texto desse, nós precisamos entender o contexto em que ele está situado para fazermos uma boa hermenêutica, uma boa interpretação do texto e não cairmos em heresias, Há um pastor chamado David Paul Anshu, que ele ensina que você precisa engravidar dos seus desejos. Há um livro dele, acho que é O Poder da Oração, se eu não me engano, e há também a linha do Kenneth Hagin, que tem aqui o seu maior adepto, o R.R. Soares, que é na televisão, que também ensina você a tomar posse das coisas pela fé.
Dessa linha também vem a Universal, né, que ensina também que você precisa determinar. Se você não determina, as coisas não acontecem, entendeu? Você precisa determinar. E daí tem uma vasta gama de ensinos que entraram dentro das igrejas, principalmente neopentecostais e pentecostais. Tá? Então, o que Jesus quis dizer quando disse, se podes, tudo é possível aquele que crê? Primeiramente, nós precisamos fazer uma leitura correta do texto. E a leitura correta do texto é que Jesus, ele não está simplesmente falando aquele homem que aquilo era possível como se fosse um simples passe de mágica. Jesus está ensinando aquele homem que o que iria acontecer com o filho dele vem de uma relação de Deus com o ser humano. E essa relação de Deus com o ser humano precisa de fé, ok? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que chegam diante dele precisam crer que ele é galardoador daqueles que o buscam, ok? Começamos o culto nesta manhã e vocês cantaram, ok? Vocês cantaram por quê? Para adorar a Deus. Você acha que Deus ficou ouvindo sua adoração, menino? Aí, ele acredita, tá vendo? Agora, se a gente fosse chamar um monte de ateu para cantar um hino, eles cantariam? Não. Por que eles cantariam um hino? Se eles não acreditam que existe uma divindade ouvindo o hino de louvor e adoração a ele. Eles cantariam a música do Zeca Pagodinho para alegrar o churrasco, mas um hino não. Porque aquele que canta um hino, ele crê que Deus existe, ok? Esse homem, ao procurar Jesus, estava em uma situação terrível. Ele criava um filho que desde a sua pequenez era envolvido por um espírito imundo que tentava matá-lo. A declaração dele é clara. Muitas vezes esse espírito o tomou e o tentou lançar no fogo e na água para matar a sua vida, acabar com a sua vida, ok? Nós sabemos que essa é uma das ênfases de Satanás. Sabemos que a artimanha do diabo é matar, roubar e destruir, certo? Então, quando nós olhamos para esta situação deste homem em profunda agonia, ele muito provavelmente ouviu dizer que Jesus e os seus discípulos conseguiam resolver esse tipo de problema. E ao levar o filho aos discípulos, ele teve ali um desapontamento com aquilo que era para acontecer. Porque os discípulos oraram e o demônio ficou na menina do mesmo jeito. Não aconteceu nada. Então, quando ele vai a Jesus, esse homem que está com esse problema, ele chega até Jesus e ele está agora, mais uma vez, desapontado. Nós não vamos entrar aqui no si, mas deixa eu pensar um pouquinho com você, ver se você concorda comigo. Você acha que um pai que tem um menino que tem problema, e esse problema persegue ele desde a pequena idade até agora, que ele já é mais velho, você acha que esse pai já tentou ajudar esse menino outras vezes? Não é? Então imagina como aquela mulher do fluxo de sangue, quando ouve falar que Jesus está passando, né? O texto diz assim, olha, ela já gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Ela já tentou tudo que era de possível. Provavelmente ela já tinha ido no pai de santo da cidade, na cartomante, no centro espírita, nas outras religiões. Ela foi em todos os lugares. Talvez esse pai aqui, também no seu problema de querer tirar o filho daquela situação, tenha feito várias outras coisas.
E quando ele chega perto dos discípulos de Jesus, o coração dele empolga, ele diz: olha, esse povo aqui saiu agora dias atrás aí, se eu voltar lá no Marcos capítulo 6, Jesus envia os discípulos, eles saem com autoridade, expulsando os demônios e curando os enfermos. E esse homem chega nos pés dos discípulos e diz: agora é a hora. E nesse momento, os discípulos não conseguem. Nessa hora, há um entrave espiritual muito forte ali, e os discípulos não são capazes de resolver o problema. Quando Jesus chega, a palavra desse homem já está desestruturado. E então ele olha para Jesus e diz: se o senhor puder, né? Por que ele diz isso para Jesus? Porque toda a vida dele ninguém pôde. Porque os discípulos também não puderam. E agora ele está no pé do mestre. E Jesus, ao ouvir isso, responde para ele com uma pergunta: se podes? Como assim, se podes? Que tipo de fé é essa que vem até mim e duvida de mim? Né? Você imagina você chegar diante de Deus e dizer assim: não, Deus, então eu não sei se o senhor consegue. Não sei. O negócio é meio cabreiro. É meio espinhoso. Mas não é verdade que às vezes a gente chega assim diante de Deus? Tímido nada, sem falta de fé mesmo. Eu vou orar para o Tiago aqui, o sobrinho do Eliezer, mas tuba. Apenas suporou. Vai ter que abrir o menino de novo para fazer lavagem. Beleza, vamos orar, mas prepara lá o velório. Tá vendo? Irmãos, às vezes a gente é assim diante de Deus. Nós vamos orar, mas nós vamos clamar, mas o que Jesus está dizendo, irmãos, não é que esse homem ou qualquer um de nós vai orar por qualquer coisa e por causa da nossa fé qualquer coisa vai acontecer, não é isso. Mas o que ele está dando ali é um ensinamento para este homem, para os discípulos dele, que não conseguiram fazer. Ele diz: olha, esse tipo de demônio precisa de ter uma pessoa com espiritualidade, intimidade com Deus, em uma vida de oração, em alguém que conhece o Senhor, que sabe da sua capacidade, em alguém que olha para os milagres de Deus e vê tudo que Deus fez e diz: para o Senhor não é impossível. E quantas vezes, irmãos, sinceramente, nós também chegamos diante de nosso Deus com a mesma falta de fé desse homem. Nós não sei, acho que Deus não faz esse tipo de coisa. Não é? Eu acho que aquele ali, Deus não vai converter, aquele ali nunca vai converter. Eu não oro mais pela minha mãe, porque a minha mãe é um coração duro, lascado mesmo. Eu não oro mais para o meu marido mudar nessa área aí não, porque só Deus sabe. Eu não oro mais para Deus mudar os governos do nosso país, porque não dá, aqui é só miséria mesmo, aqui o negócio não vai. Pastor, o negócio é divorciar mesmo, não adianta nem orar pelo meu casamento mais. Pastor, olha, eu sou um miserável pecador mesmo, eu faço todo dia, eu não oro mais, eu não vou nem orar mais para parar de fazer isso, eu vou me entregar logo. Nós somos que nem um homem, igualzinho. Nós chegamos diante de Deus com a sentença para Ele: eu vou até falar, mas eu estou desconfiado que o Senhor não pode resolver. Não quer dizer que ao orar você vai ter o sim de Deus. Não é isso. Porque se fosse isso, vamos ler Marcos capítulo 14, 36. Jesus está no Getsemane, sua alma está angustiada.
a cruz está chegando. E ele vai orar ao Pai. E na sua oração ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Há descrença na palavra de Jesus? Jesus não está fazendo como o homem que o encontrou. Jesus não está diante de Deus dizendo: será que o Senhor pode? Será que o Senhor dá um jeito? A expressão de Jesus é clara: Pai, tudo, absolutamente tudo é possível para o Senhor. Ele continua na oração: afasta de mim este. Era possível ou não? Sim, porque para Deus tudo é possível, nada é impossível. Contudo, não seja o que eu, mas sim o que tu. Como é que Jesus ensinou a gente a orar o Pai Nosso? Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. O servo sabe quem é o Senhor. O crente sabe que o Deus dele tem planos maiores do que o dele. Os meus planos são maiores do que os vossos planos. Os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos mais elevados que os vossos caminhos. O crente, irmão, não chega diante de Deus e diz: eu determino, eu declaro, eu ordeno, eu faço isso, eu amarro, eu desamarro, eu mando para o meu irmão. Não! O crente chega diante de Deus que conhece e sabe que tudo lhe é tudo. Não importa. Ah, pastor, o câncer no estado último. Deus cura. Amém? Amém? Deus cura. Se Ele quiser. O que Jesus está dizendo para este homem nesse momento é um ensinamento de uma base de relacionamento, irmão. Não é uma carta branca para ele. O que Jesus está dizendo para esse homem não é: olha, o que você quiser. Porque senão eu vou me ajoelhar aqui agora e dizer: Senhor, revela-nos os números da Mega Sena em nome de Jesus. Olha. 6, 1. Não existe, irmão. Isso não é uma fé cristã. Isso é gente brincando de que conhece Deus. Isso é gente tapado que pega um texto fora do contexto, que não estuda as Escrituras por inteiro, que não reconhece a magnitude do nosso Deus, em que os seus planos, irmãos, pode inclusive querer contar com a tua morte. Se você precisar morrer para Deus ser glorificado, encomenda o caixão, filho, porque é o que vai acontecer. Ele não vai mudar isso. Não adianta. Mas o crente, ele se satisfaz que a vontade de Deus seja estabelecida, não a nossa. Por isso nós oramos: venha o teu. O reino é dele, a vontade é dele, o trono é dele, e ele pode fazer o que ele tem poder para fazer. Em Atos, depois você lê em casa, capítulo 12, do versículo 1 ao 12, 2 discípulos são presos. Um é Tiago, irmão de João, o outro é preso, o outro é Pedro. E desses dois discípulos, Tiago, morre. E Herodes faz mais ou menos assim: ele mata um e guarda o outro para outro dia. E se você ler lá no capítulo 5 de Atos 12, Pedro então ficou detido na prisão,
mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja não... se matou Tiago. Mas vocês ouviram? Chegou a notícia. Vamos fazer o velório de Tiago. E o Pedro está lá para quê? Já era. Morreu amanhã. É o próximo. Não tem jeito, mas não. Está preso. Está a espada na garganta. O que essa igreja fez? Compra logo 2 caixão, pastor. Se eu fosse o senhor, já ficava esperto. Ela manda 2 caixão, 2 coroas de flor, para dar uma... A igreja juntou e orou, porque a igreja conhece um Deus que pode todas as coisas. Nada é... Olha o versículo 12. Percebendo isso, Pedro, o anjo vai lá, solta ele da cadeia, abre a porta diante dele, leva ele para caminhar, vem atrás de mim, homem, não pergunta nada, só vem atrás. E o portão vai abrindo, e o Spielberg, se pegasse aqui, ia fazer um filme muito legal. E o negócio vai, os caras vão procurar Pedro depois, a cadeia está do mesmo jeito que deixaram, o cadeado lá, corrente, mas o Pedro passou, irmão. Como? Para Deus nada é? Passou. No versículo 12, ele está lá, o anjo sumiu, ele diz: ih, rapaz, não é que não é sonho? Não é que não é visão? Eu estou livre. E então ele diz assim: dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde meia dúzia de gato pingado havia reunido e estava orando. Onde muita gente se havia reunido e estava... O que a igreja estava fazendo ainda? Orando. Por quê? Não há... Se podes, tudo é possível. Aquele que crê. Irmão, não perca a esperança. Não perca. Até na última hora, até no último momento, o anjo pode vir, Deus pode enviar, até no último momento vem o livramento, até no último momento vem a salvação, até no último momento vem a cura, até no último momento vem tudo isso. E ainda que Deus diga não, a resposta veio. E glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que não haja em nós um coração incrédulo. Que não haja em nós, irmãos. Que esse texto desse homem aqui, chegando a Jesus, dizendo, se pode, nos incentive a chegar diante de Deus e dizer: eu sei que tu podes. Nós oramos como Jesus orou. Eu sei que tu podes. Não há impossível para o Senhor. Todavia, sou teu servo. Não sou eu que determino. Não sou eu que declaro. Não sou eu que amarro. Não sou eu que exerço autoridade. Não sou eu. Não. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Porque o reino é dele, a glória é dele e o trono é dele. Amém? Que Deus nos abençoe esta manhã, em nome de Jesus.